O assassinato de duas figuras que estavam no Vale do Rio Javari, que são o jornalista do The Guardian, Dom Phillips, e o considerado hoje um dos maiores indigenistas do Brasil, que é o Bruno Araújo Pereira, está chocando o Brasil e o mundo. É porque aqui fica claro a terra sem lei. Não é só as milícias do Rio de Janeiro, a pistolagem no campo, é a milícia lá na Amazônia. É a terra sem lei, porque ela é estimulada aqui de cima, no Palácio do Planalto. É aqui que se estimula o garimpo ilegal, é aqui que se estimula o desmatamento, é aqui que se estimula a caça e a pesca ilegal. Alguém não se lembra que o Bolsonaro foi multado aqui em Angra dos Reis e perseguiu o fiscal do IBAMA? É isso que aconteceu. Que os garimpeiros foram transportados por avião da FAB para o Palácio, criminosos. Isso é o que aconteceu. Isso é um assassinato. E mais, olha o que o Bolsonaro, numa entrevista que foi passada ontem no Fantástico, falou para o Dom Phillips, ele pessoalmente, ele perguntou: o que o senhor vai fazer para não haver mais desmatamento, não haver mais destruição da Amazônia? Ele responde: a Amazônia não é sua, é nossa. Ele hostilizou o jornalista, ele assolou a milícia digital e outras de pistolagem. E depois ele falou: é uma aventura perigosa, antes de saber os detalhes do crime que está aí. E o presidente da FUNAI, que não é indigenista, é policial, está destruindo a FUNAI, acusou o indigenista de estar em terras indígenas. Mentira! Ele não estava em terra indígena, nenhum dos dois. Ou seja, a própria FUNAI e o presidente, que até agora não falou, não se comunicou com a esposa do indigenista, que tem 2 filhos, entende? Não tem nem a sensibilidade, né? Então, isso tem preço, isso é uma política de destruição da Amazônia, é uma política de destruição das terras indígenas, de contrademarcação, tem a ver com o marco temporal, tem a ver com a PEC 215, tem a ver com o que se produz de documentos para gerar a violência, mas a mão, o dedo e a digital do governo assassino de Bolsonaro estão nas mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira. Isso vai repercutir nacional e internacionalmente. Por isso, fora Bolsonaro se acumula. Fora Bolsonaro, genocídio. Nós já várias vezes tivemos oportunidade de ouvir e de ler que quando qualquer autoridade da ONU ou algum presidente de um país da Europa ou de qualquer outro continente fala da necessidade da região amazônica ter uma política mais decente em relação ao desmatamento, porque todos nós sabemos o valor que tem aquela região para os sistemas globais. Aí, o presidente da República fala em soberania nacional. Que país nenhum deve se intrometer na política da região amazônica, na política brasileira. Ora, senhores e senhores deputados, essa questão do desaparecimento desses dois, do indigenista e do jornalista britânico, pôs luz nesse debate. Ora, se nós não podemos ouvir de pessoas importantes críticas sobre a política de conservação de nossas matas, dos nossos sistemas globais, da nossa biodiversidade na Amazônia, e o governo aceita
candidamente, passivamente, a entrada de bandidos, de traficantes nas fronteiras do Brasil, da região amazônica, com a Bolívia e com o Peru. Isso que é perder a soberania. Nós não temos ainda esse domínio sobre a situação, sobre a região amazônica. Ora, temos mais de 50% do território brasileiro encontra-se naquela região. E poucos militares ali. As Forças Armadas, você não sabe nem qual é o contingente delas, quantos soldados, quantos militares estão baseados na região amazônica, mas sabemos que é muito menos daqueles que estão lotados na cidade do Rio de Janeiro. Sabemos muito bem que nos órgãos do governo, no Ministério da Saúde, estava cheio de militares, cheio. Um general que se diz especialista em logística foi tomar de conta do ministério dos mais importantes dessa república, que é o Ministério. E deu no que deu. E por que agora? Porque agora os militares, de fato, vão lá para a Amazônia, com os seus caças, com seus barcos nos rios navegáveis da Amazônia, nos igarapés, nas estradas, para fazer, de fato, a integração daquela região e diminuir a entrada de bandidos de outros países naquela região. Era ele. Peço para divulgar na Voz do Brasil esse meu pronunciamento. Muito obrigado. Eu quero fazer aqui um apelo ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. É fundamental manter a sessão do Congresso para apreciação dos vetos, especialmente os vetos sobre a cultura, Lei Aldir Blanc II e Lei Paulo Gustavo. Participei há pouco de uma audiência pública na Comissão de Cultura e discutimos sobre a necessidade de apreciarmos já esses vetos, porque é fundamental para a cultura brasileira que nós tenhamos a aprovação, ou melhor, a derrubada dos 2 vetos absurdos feitos pelo presidente da República. É incompreensível que num momento de tanto sofrimento para o povo brasileiro e de tantas restrições para a cultura brasileira, o presidente da República vete 2 projetos importantes que favorecem a cultura em todo o país. É inadmissível, porque nós sabemos a importância da cultura para um país, para uma nação, e não é possível entender como que o governo veta a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo. Por isso, faço aqui um apelo, até porque esses 2 projetos foram aprovados por ampla maioria na Câmara e no Senado. Então não justifica. É preciso que nós cobremos do presidente do Senado para manter, do Congresso Nacional, para manter a sessão no dia de amanhã, e assim a gente possa apreciar esses 2 vetos. Vetos fundamentais que precisam ser derrubados em defesa da cultura brasileira. E quero, senhor presidente, antes de encerrar, dizer que o Brasil vive fome, desemprego, miséria, crise, recessão, ódio, preconceito, corrupção, desemprego. Bolsonaro faz mal ao Brasil, deputado Henrique Fontana. O presidente Bolsonaro faz mal ao Brasil e aos brasileiros. Então, é um descaso, é um desmonte do Estado Democrático de Direito e das políticas públicas. Vamos dar um basta a este governo, porque ele faz mal ao Brasil, deputada Joênia Wapichana. Por isso, é Lula presidente em outubro, para nós trazermos de volta a alegria do povo brasileiro.